Olá! Hoje nós estamos aqui com a nova Chevrolet Montana, uma picape que a nossa audiência pediu muito para a gente avaliar. Então cá estamos. A GM lançou esta nova picape em 4 versões, 2 manuais e 2 automáticas. Essa aqui que a gente está avaliando é a Premier, é a topo de linha. Eu mesma tinha algumas expectativas em relação a essa picape, mas só conhecendo ela, rodando com ela aí no dia a dia, é que a gente vai aprendendo a lidar, vendo como é que ela funciona. E eu vou detalhar algumas coisas que eu gostei bastante nela e algumas coisas que eu não gostei. Depois de 2 anos aperfeiçoando a sua picape, a GM finalmente lança a Montana, mantendo apenas o nome daquela antiga picape compacta. O visual realmente lembra a frente da Toro, em alguns elementos, mas esse design antecipa a tendência da frente de outros modelos da GM global. Na lateral, as rodas de 17 polegadas, a inédita cabine dupla, esse perfil, elevado da linha de cintura da picape, e o desenho da traseira ficou bem harmonioso. Conta com essa faixa que interliga as lanternas. E aí, você gostou desse resultado do design da nova Montana? Conta aí pra gente. Então, nesses 2 anos, desde que a GM parou de fazer a antiga Montana e projetou a nova Montana, olha, eles tiveram bastante tempo para avaliar o mercado. E o que a gente entendeu é que eles focaram como competidores, como concorrentes, 2 Fiat, que são as picapes mais vendidas hoje, Fiat Strada e Fiat Toro. Mas eu também acho que pelos números que a gente vai detalhar depois, a Montana concorre também com a Renault Oroch. A gente já avaliou as 3 picapes, tanto a Strada quanto a Toro e quanto a Oroch. Então dá para contar para vocês um pouquinho dessas diferenças e semelhanças. Então, nesse posicionamento de mercado da Chevrolet em relação à Montana, ora ela tem algumas semelhanças com a Strada, ora ela tem algumas coisas ali que tem a ver com a Toro, mas na nossa avaliação ela tem muitas semelhanças com a Renault Oroch, que no final é uma picape que vende menos, né? Então é isso que a gente vai analisar. Em relação às 4 picapes, eu vou falar de dimensões, motor, consumo, caçamba, espaço interno e mercado. Quando a gente está detalhando a questão do porte dela, das dimensões, ela ali se equivale com a Oroch, mas ela é mais leve que a picape da Renault e a Toro. E tem número 2 que eu quero destacar. Vamos falar do motor dela? A Montana, ela vem equipada em todas as suas versões com um motor 1.2 turbo flex, de até 133 cavalos e 21,4 kg de torque, acoplado ao câmbio automático de 6 marchas. Nesse modelo aí que a gente está avaliando, que é a versão Premier. Olha, esse conjunto ele entrega um bom desempenho aí a picape, acelerações e retomadas, em situações de estrada e de cidade que a gente avaliou ela. Então assim, gostei bastante do desempenho dela, lembrando que ela é mais leve que a Oroch e que a Toro, e lógico que isso faz uma diferença, mas em geral aqui o conjunto agradou. Vamos ver então como é que é a motorização e o desempenho aí das concorrentes? A Toro é a mais forte. Ela vem equipada com um motor Turboflex de 1,3 litro, que rende até 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque, com um câmbio automático de 6 marchas, mas pesa 300 kg a mais que a Montana. A Strada é a mais leve e menos potente. Seu motor 1.3 rende até 107 cavalos de potência e 13,7 kg de torque acoplado à transmissão CVT. A Oroch traz o bom motor
1.3 Turboflex de 170 cavalos e 27,5 kg de torque, a mesma força da Toro, com o câmbio CVT, o que a deixa em vantagem em relação à Montana, mesmo sendo 120 quilos mais pesada. Bom, agora que a gente já viu aí como é que é o motor da Montana e de suas concorrentes, vamos ver o consumo. O consumo da Montana não é assim uma coisa incrível, mas ela só perde para a estrada. Lembrando que a estrada é mais leve e tem um motor menos potente, né? Então, aí a gente vai mostrar. Vamos avaliar todas? Vamos comparar os consumos apenas a gasolina em cidade e estrada. Neste caso, a Montana entrega bom desempenho com maior eficiência, enquanto Oroch e Toro são mais beberronas. Então, se a gente está falando sobre uma picape, no caso da Montana, claro, a gente tem que falar de caçamba. A versão Premier vem de série com a capota marítima, mas é possível equipar a Montana com essa capota elétrica que é vendida em pacote ou como item opcional nas concessionárias. Bem úteis são os novos acessórios que a GM coloca à venda para a Montana, como as divisórias multiboard, que funcionam como uma prateleira e uma prancha, criando uma caçamba de 2 andares, ideal para acomodar pequenos objetos. Ganchos na parte inferior permitem ainda pendurar sacolas e mochilas. Não é um acessório baratinho, mas é funcional. Eu achei na loja oficial da Chevrolet, no Mercado Livre, por R$ 2.700. Uma coisa legal aqui que a gente encontrou dentro da caçamba da Montana, olha, tem essa portinha e você tem entradas aqui. 12 volts, tem uma USB-A e uma entrada USB-C. É bem útil, né? E as outras concorrentes não têm esses recursos. Uma outra questão aí que foram os nossos telespectadores aí do YouTube que nos apontaram quando a gente fez a estrada foi em relação à vedação. A GM, muito atenta a isso, porque é uma reclamação recorrente de Toro, de estrada, em relação à vedação, eles fizeram sistemas bem interessantes. Aí o que a gente fez? A gente foi até um lava rápido, a gente levou a picape para ver como que é essa questão da vedação, né? A GM promete que ela veda muito bem em caso de chuva, que eu falei, porque a gente já tinha recebido aí alguns comentários em relação à estrada, já tivemos problemas com a Toro, a gente já avaliou uma Toro uma vez na estrada com chuva e entrou bastante água na caçamba, molhou a bagagem que a gente tinha, e a gente não teve problema em relação ao Oroch, mas não quer dizer que ela seja totalmente vedada, né? Então, se vocês tiverem uma dessas picapes, seria legal ouvir também de vocês essa experiência. Entra água? A GM desafia que não, porque ela colocou canaletas e dutos. Mas olha aí o resultado quando a gente foi lavar a picape e o que aconteceu. Depois que a gente submeteu a picape a uma lavagem a jato, para testar mesmo se ela resiste a infiltrações, olha o resultado. A água escoou em boa parte pelos dutos e canaletas nesse sistema de vedação, e encontramos um pouco de água aqui na caçamba. Mas em geral o resultado é satisfatório. Entrou pouca água, ou seja, não é um sistema perfeito, mas resolveu um problema que as outras picapes continuam tendo. Eu vou abrir aqui, tem uma coisa legal também, né, em relação à caçamba, ó, ela tem aqui um amortecimento, né, e também temos de falar sobre o espaço na caçamba da Montana e de suas concorrentes. A Montana acomoda até 600 kg de peso e 874 litros de volume na sua caçamba, o mesmo peso da estrada e apenas 30 litros a mais do que a picape compacta da Fiat.
Em peso, ainda leva menos que a Oroch e a Toro, mas tem mais espaço que a picape da Renault. Porém, em relação à Toro, nem se compara. A picape maior da Fiat tem muito mais caçamba. Não sei se isso vai te decepcionar, mas ela, até parecendo muito maior do que a Strada, elas se equivalem, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente não conseguiu colocar uma bicicleta de adulto aqui na caçamba. Eu fiquei bem chateada, porque eu gosto de andar de bicicleta e não cabe uma bicicleta de adulto. Então, é importante falar para vocês que antes de pensar em comprar uma picape, olhar as dimensões dela, até o que você vai ter que transportar. Então, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de andar de bicicleta no fim de semana, faz trilha, imagina comprar uma Montana e descobrir que a sua bicicleta não cabe, né? Porque você olha, parece uma senhora caçamba, mas não cabe. E olha aí a nossa tentativa de colocar a bike na Montana. A roda fica para fora, a gente não consegue acomodar a bicicleta, teria que tirar a roda, né? Bom, complementando essa informação, na verdade, das 4 picapes, a única que comporta uma bike de adulto é a Toro. E olhe lá, hein? Para as demais, você terá que comprar algum acessório de extensão de caçamba ou um suporte para levar a bike sem a roda dianteira. Bom, já que a gente está falando de uma picape de cabine dupla, estreia da Montana como cabine dupla, avaliando aqui um pouquinho o espaço do banco traseiro, em números, ela se equivale à Oroch, né? Eu não coloco como 5 lugares, eu acho aqui esse meio aqui bem apertado, tá? Espaço para a cabeça, a gente tem bastante. Entre o joelho aqui, eu acho que é bem limitado também, porque eu não sou uma pessoa alta, então se você coloca o motorista um pouquinho mais alto, já fica um pouco limitado aqui o espaço. Falando ainda aqui das coisas que a gente tem aqui dentro, para variar, ó, um porta-revista ou um porta-treco que tem aqui atrás do banco do passageiro, mas atrás do banco do motorista não tem. Então isso é uma questão aí que você fica sem ter onde colocar as coisas. Outra coisa que eu notei muita falta aqui na traseira, gente, é um porta-copos, um porta-garrafas, né? Não tem. Então você tem a porta aqui, é uma porta, né? O plástico dela não tem um espaço para você colocar uma garrafinha e tal. Notei falta disso, tá bom? Talvez aí fica como dica, né? E aqui também senti falta de uma saída de ar-condicionado. Hoje está muito quente, isso aqui faz uma diferença, tudo bem, o ar gela bem, mas a cabine aqui é grande, né? Aqui você tem 2 entradas USB-A e uma entrada 12 volts. Então assim, a GM se preocupou aqui em colocar as entradas para um celular, um tablet, mas aí falhou por outras coisas, né? Tanto a ventilação quanto um porta-copos, que seria uma coisa muito útil. Agora eu quero falar para vocês, então, do espaço das concorrentes aí, das picapes concorrentes. Acompanhando as próprias dimensões de cada picape, o espaço que a gente tem interno, né, no banco traseiro, pela distância entre eixos, a gente nota aí que a Montana se equivale bastante à Oroch e é maior também do que a Strada, que é a que tem o menor entre eixos das 4 picapes que a gente está citando. A Toro é um salão no banco de trás, ela é bem maior, 2,99 metros de entre-eixos, então tem muito mais espaço. Então, resumindo, né, exceto pela Toro, tanto a Montana quanto a Oroch e a Strada, mais ainda, elas têm um espaço bem limitado de banco traseiro, levam aí, 4 passageiros no total, 2 atrás, porque o terceiro realmente vai apertado. E em longas viagens pode ser um pouco mais comprometedor viajar em 3 ou em 2 pessoas no banco de trás, não é tão confortável. São picapes de cabine dupla que resolvem aí um problema de espaço, levar passageiros, mas não são o máximo do conforto que as pessoas podem buscar aí para um carro na hora de viajar. Um parêntese para falar de seu acabamento e conteúdos. Nesta versão Premier, que custa R$ 140.490, a picape Chevrolet Montana recebeu alguns revestimentos melhores que o Silver Tracker, um tecido emborrachado chamado revestimento híbrido com costura branca, plástico com textura e também
partes de plástico rígido. O multimídia é o MyLink com tela de 8 polegadas, com pareamento sem fio. Conta ainda com carregador por indução, ar-condicionado digital e automático, além de direção elétrica, piloto automático e, de segurança, 6 airbags, alerta de colisão e alerta de ponto cego. Bom, depois de passar por toda essa análise aí em relação ao carro, ao produto, a gente pode falar de mercado. Mercado e a colocação desse carro, a estratégia dessa picape, ela é crucial. Vou te explicar por quê. Vamos analisar então os preços dessa e das picapes concorrentes? Ao expor os preços dessas picapes que se entrelaçam nas categorias de compactas e médias compactas, a Montana certamente quer um pedaço desse domínio da estrada, mas que ainda custa bem menos nas versões top automáticas. O ponto a favor da Montana seria ser mais forte que a estrada. A Chevrolet também chega perto da versão de entrada da Toro, mas a Montana é bem menos potente, aí eu não vejo muita vantagem. O que a gente percebe é que a Montana briga mesmo com a Oroch, e embora seja mais moderna que a picape da Renault, é menos potente. E aí a briga mesmo fica pelo preço. Nesse ponto crucial aí, que é o posicionamento de mercado da Montana, você já vê que ela já começou a incomodar. Por quê? A Fiat baixou os preços, mas assim, logo após o lançamento da Montana, a Fiat abaixou os preços da estrada. Para vocês terem uma ideia, as duas versões Vulcano, tanto manual quanto automática, foram diminuídas em R$5.000 o valor delas. Então assim, com certeza incomodou, né? Então a Fiat foi obrigada a meio que fazer um reposicionamento de preço da sua estrada. E no caso da Toro, olha só o que aconteceu. A Fiat anunciou aí até um período aí do mês que está vendendo a Toro, mas aí no caso a turbo diesel, tá? Com 1 ano de combustível grátis para o cliente. Precisa ver direitinho aí como é que é o regulamento, mas é 1 ano de combustível grátis. Tudo bem, você fala, mas aí não está concorrendo com a Toro turbo diesel, está concorrendo com a Toro Flex, tudo bem. Só que assim, não deixa de ser uma forma de você colocar a Toro, que eles têm interesse de vender, que é justamente as Toros que são mais caras. A Toro turbo diesel começa ali em R$204.500. Então assim, é uma promoção que antes você não via em relação à Toro. Então, nesse sentido, você começa a ver que a Montana chegou incomodando. Até no caso da Toro, a Fiat pode fazer um reposicionamento, colocar uma versão mais em conta, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer por aí. Mas é sempre uma coisa que está dinâmica, uma vem, lança um preço, aí outra vem, reposiciona. Então isso a gente tem que ficar de olho. Na minha opinião, eu acho que a GM, quando posicionou a Montana, eles estavam mirando na estrada e na Toro. Mas eles acertaram a Oroch, que é um modelo que tem menos volume. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, queria falar para vocês então 3 coisas que eu realmente destaco muito boas nesta Chevrolet Montana. É uma picape que te entrega o conforto de um SUV. Então isso é uma coisa muito positiva dela, né? Não pula, você está dirigindo ela, você até esquece que você tem uma caçamba lá atrás, que é uma picape. O segundo item é o conjunto motor e câmbio, um motor que tem uma ótima disposição. A GM oferece também opções manuais e automáticas, né? E o posicionamento ofensivo que a GM colocou de mercado para essa picape, que deixou ela bem competitiva, e isso só é positivo para vocês, consumidores. 3 itens de coisas que eu não gostei nessa picape. O painel dela não é digital, não precisa ser aquela coisa ultra tecnológica, mas poderia ter aí um painel digital, né? Outra coisa também que me faz falta, até pelo porte do modelo, né, é que os espelhos não são rebatidos. Então, na hora que você vai desligar o carro, você tem que fazer isso aqui, né, no manual. Poderia ter um sistema que você rebate os espelhos, né, no estacionamento, tudo. Então, no fim, eu acho que isso é uma coisa que faz um pouco de diferença.
Outra coisa, a GM perdeu a oportunidade de colocar nessa picape alguns itens de segurança que eu acho que seriam diferenciais em relação aí à concorrência, né? Que, por exemplo, ela não traz o alerta ou assistência de frenagem, o ACC, que é aquele piloto automático adaptativo, o sistema de permanência em faixa e outros itens aí que a gente já conhece do pacote ADAS, que a gente vê em outros modelos, às vezes até modelos mais em conta que essa picape, e a GM perdeu a oportunidade de oferecer isso. Seria muito bacana se tivesse. E o terceiro item que eu coloco como negativo em relação à Montana, que mesmo ela sendo uma picape, ela não foi homologada para fazer reboque. E aí, se a gente for comparar em relação às outras, as concorrentes, né, a Fiat Strada e a Fiat Toro, elas podem transportar 400 quilos, elas suportam até 400 quilos de reboque, e a Renault Oroch até 750 quilos. Então, esse aí é um ponto que talvez a pessoa que precise levar aí, de repente, um jet ski, ou até bicicleta, ou alguma coisa que ela queira transportar, não vai conseguir. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente tenha conseguido tirar suas dúvidas, mostrar bem como é que funciona, as coisas que o carro tem, inclusive colocar aí em relação aos concorrentes, como é que funciona, como é que é a caçamba, como é que é o motor, como é que é o consumo, todas essas informações que a gente colocou. Se ficou faltando alguma coisa, se você continuar com alguma dúvida, pode perguntar pra gente aí. E é isso, e espero que você esteja inscrito no canal. Se você não estiver inscrito, se inscreva, por favor, que você deixe seu like, é muito importante que você deixe seu like para que a gente continue tendo muitos outros conteúdos. E é isso, eu vou nessa, vejo vocês no próximo vídeo. Então, obrigada pela sua audiência, até mais!